Trânsito. Jonas Maia, queria conversar com você a respeito do dinheiro. Acho um ponto importante a gente frisar, tá? Neste momento, a gente tem a informação de R$400 mil, ou cerca de R$400 mil, que foram encontrados em espécie na casa de Sóstenes. A gente reitera aqui que esse dinheiro ele pode ser mais, né? A gente está durante aqui uma operação que está se desenrolando, né? Não quer dizer que somente isso tenha sido apreendido, podem aparecer mais dinheiro, pode também, inclusive, outros documentos extremamente importantes. Você que acompanha muito de perto operações como essa da Polícia Federal, queria que trouxesse um entendimento, né, com relação a isso e desse mais detalhes a respeito de mensagens de celulares, depoimentos, tudo isso que fizeram com que a PF hoje estivesse nas ruas. É isso, Renan. É importante também um ponto a destacar é que quando a PF vai para cumprir busca e apreensão, ela cumpre e apreende tudo que é de interesse da investigação, é um bem de interesse da investigação, é o que sempre explicam. Nesse caso, encontraram uma montanha de dinheiro na casa do deputado Sóstenes Cavalcante e é um bem de interesse da investigação justamente porque a investigação mostra uma destinação irregular da cota parlamentar usando uma empresa de fachada. Então, é um bem de interesse da investigação, por isso que houve essa apreensão. É importante até explicar também que parece que é um saco de lixo aí, não é um saco de lixo, não estava escondido dentro de um saco de lixo, mas é uma sacola que foi guardado esse dinheiro para ser apreendido. Importante explicar essa imagem também para quem não está acompanhando, talvez possa pensar algo diferente, mas é uma sacola onde há essa apreensão e logo depois a PF coloca dentro daqueles malotes que a gente vê bastante quando os agentes saem das casas dos alvos, dos investigados, com aqueles malotes de tudo que foi apreendido. Então esse dinheiro apreendido agora passa sim por uma análise mais precisa da Polícia Federal, até para saber a quantidade exata. A gente está falando de cerca de 400 mil com base num cálculo de integrantes da Polícia Federal que já aprenderam e viram com base também nos pontos, nos malotes, nos conjuntos de tanto dinheiro aqui, tanto dinheiro ali, tanto dinheiro, 4 pontos aí, como vê nessa imagem. Mas a perícia vai destacar quanto de fato foi apreendido dentro da casa do líder do PL na Câmara dos Deputados. Aí vai uma outra etapa, até porque a operação sim ainda está em andamento. A Polícia Federal está nas ruas lá no Rio de Janeiro e aqui em Brasília cumprindo esses mandados autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. E aí eu entro em outro ponto também que você perguntou, porque é importante destacar que na operação do ano passado, além de Brasília e do Rio de Janeiro, a PF cumpriu buscas também no estado do Tocantins. E a partir daí, o que foi apreendido? Foi apreendido e houve quebra de sigilo, segundo integrantes da Polícia Federal com quem conversamos, de mensagens de celular e houve depoimentos de pessoas que ajudaram nessa investigação e essas quebras de sigilo levaram aos indícios contra os deputados federais, pegando na linha do que a Luísa Martins estava comentando, de tudo que foi apreendido e analisado na operação do ano passado, após um ano levantando e colhendo elementos nessa investigação da Polícia Federal, é que a PF reuniu tudo isso e enviou ao Supremo Tribunal Federal, que agora autorizou essas buscas e apreensões contra os dois deputados, que antes havia negado. O ministro Flávio Dino negou no ano passado e agora, após mensagens, conversas de celular entre os assessores que tiveram seus celulares apreendidos, teve depoimento também, segundo a Polícia Federal, e essas quebras de sigilo que a Polícia Federal pediu autorização ao Supremo e isso foi autorizado. Então, esse conjunto probatório, conjunto de elementos de provas foram levadas ao Supremo Tribunal Federal, que agora, analisando todo o contexto, analisando o que a Polícia Federal reuniu e apresentou numa peça policial, que é como na representação, que quando a PF pega toda a investigação, coloca no papel para pedir autorização de busca e apreensão, pedir prisão, nesse caso não há, mas a peça policial coloca a Justiça, o Judiciário, no caso, com a relatoria do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, coloca tudo que há na investigação. E aí o ministro, então, entende por sim ou por não. No ano passado, entendeu por não. Hoje, um ano depois, exatamente um ano depois, como bem lembrou a Luísa Martins, entendeu por sim, justamente analisando o que foi levantado após um ano pela Polícia Federal nessa investigação que aponta aí o uso de cota parlamentar, enviando esse dinheiro público para uma empresa de fachada, uma locadora de veículos, algo que é negado já pelo deputado Carlos Jordi. A esposa dele também já divulgou um vídeo nas redes sociais para negar informações em relação a isso.
a gente está tentando ainda o Sóstenes Cavalcante, que teve esse dinheiro, essa montanha apreendida na casa dele no Rio de Janeiro. Ainda não há manifestação do deputado federal, que é líder do PL na Câmara dos Deputados, mas assim que tiver, a gente volta com mais informações sobre isso. Reforço então que as mensagens de celular, depoimentos e quebras que levaram aos indícios contra os deputados e a PF apresentou ao Supremo Tribunal Federal. Renan, Luísa.